Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, estou trazendo as resoluções do vestibular da UFSC. Vamos agora para a questão 30 da prova de Física de 2023. Ela nos diz o seguinte: ao retornar para a escola, um professor comentou que alguns estudiosos também aliaram a ciência à arte. Um desses pesquisadores foi Galileu, que utilizou uma luneta e realizou observações que foram importantes para a nossa compreensão do mundo. Ao observar as figuras mostradas pelo professor, alguns estudantes fizeram afirmações sobre o instrumento utilizado por Galileu durante suas observações do céu. Identifique as afirmações corretas. Número 1. As lunetas são instrumentos formados por duas lentes, uma convergente e outra divergente? A primeira parte da proposição ela é verdadeira, ela é formada por duas lentes, só que ambas as lentes elas são convergentes. A gente vai ter uma lente objetiva e uma ocular, porém ambas convergentes. Então, primeira proposição é falsa. Número 2. A primeira lente, denominada objetiva, capta a primeira imagem do objeto e tem a distância focal na ordem de decímetros ou metros. A segunda lente, chamada ocular, conjuga a imagem final que se comporta como um objeto para o olho do observador. Então vamos lá. Eu vou simplificar aqui o funcionamento de uma luneta. Então, ela serve para a gente utilizar objetos muito afastados, como os planetas. E aí a gente vai ter as duas lentes, então uma objetiva e uma ocular. A objetiva vai ter a distância focal na ordem de metros. E aí, o objeto muito afastado, os raios que irão passar aqui pela objetiva, vai fazer com que a minha imagem, que a imagem do meu objeto, ela seja real, invertida e menor. Então, a gente vai ter aqui a ilustração. Essa imagem, ela vai servir agora de objeto para nosso ocular. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui a distância focal da ocular e a gente vai ter essa nossa imagem, que agora é um objeto, entre o foco e a nossa lente. Então, a nossa imagem, nesse caso, ela vai ser uma imagem virtual, direita e maior. Ela vai ser aumentada. Então, aqui vai ser a imagem final observada. Então, a gente vai ter uma imagem ali invertida do objeto, do planeta que está se observando. Então, a proposição 2, ela vai resumir como é que é o funcionamento. Então, tudo que foi falado aqui é verdadeiro. Então, que a distância focal tá na ordem de metros, e a segunda lente ocular, ela vai conjugar a imagem final, que se comporta como objeto para o olho do observador. Então, perfeito, verdadeira. 4. A luz que vem de um objeto muito afastado incide na objetiva, que forma uma imagem virtual e direita. Essa imagem, ela vai ser real e invertida, e menor. Então, a 4, falsa. Muito bem. 8. A imagem fornecida pela objetiva encontra-se entre o foco objeto e o centro óptico da ocular. Então, aqui, né? Então, encontra-se entre o foco objeto e o centro óptico da ocular. Assim, essa segunda lente conjuga uma imagem virtual, direita e aumentada. Então, agora sim, a 8 é verdadeira. 16. As ideias sobre o sistema solar propostas por Galileu não foram imediatamente aceitas na época. Então, a gente sabe que Galileu foi condenado por heresia pela igreja. Então, a igreja foi o principal órgão contrário ali às suas ideias. E quais eram suas ideias? Então, o Galileu ele apoiou Nicolau Copérnico com a sua teoria do heliocentrismo. Então, essa teoria ela coloca o Sol como o centro e os planetas orbitando em torno dele. Então, ela vem para substituir a teoria do geocentrismo, que falava que a Terra estava no centro. Então, foi uma ideia que não foi nada aceita na época e ele foi condenado e foi preso até a sua morte. Então, ela é verdadeira. Era uma proposição que, se
você não lembrasse ali com o funcionamento, né, os detalhes dessa parte de instrumentos ópticos, dava para pontuar aqui somente com a 16. 32. As imagens finais obtidas através de lunetas são direitas em relação aos objetos iniciais? Objeto inicial e a imagem final. A gente vai ter uma imagem invertida e não direita. Então, ela é falsa. Ficamos, então, com a 2, a 8 é 16. Então, o gabarito da questão 30 ficou 26. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o vídeo, acompanhar o canal. Não deixa de se inscrever e deixar seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!